Hoje eu vou te mostrar como você pode transformar uma garrafa como essa em peças como essa daqui, utilizando um processo muito simples. Se você quiser aprender a fazer isso daqui utilizando garrafas ou qualquer outro vidro que você queira, fica aqui nesse vídeo até o final que você vai aprender o passo a passo aqui. Então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui eu te mostro como que você pode transformar qualquer garrafa de vidro em peças variadas utilizando a técnica da vidrofusão. Eu sou Ivano Damasceno. E caso você queira aprender a vidrofusão no conforto da sua casa com um passo a passo muito simples, que qualquer pessoa iniciada ou não na vidrofusão pode seguir, eu vou deixar o link do livro digital e também livro físico Vidrofusão, a arte no micro-ondas. Nele você vai encontrar técnicas, dicas, passo a passo e projetos muito interessantes que você pode estar colocando em prática ainda hoje. O link vai estar aqui na descrição. Bom, pessoal, para você fazer a transformação de uma garrafa como essa daqui em centenas, talvez até mesmo milhares de peças como essa daqui, o processo é muito simples. E caso você esteja se perguntando, cadê o Evandro? O Evandro está aqui atrás da câmera, em cima, para ser mais exato. Hoje eu não vou aparecer, vocês não vão ter o prazer de ver meu rostinho lindo, somente as minhas mãos aqui, que eu acho que para o vídeo de hoje não vai necessitar de eu aparecer. Então vamos lá, pessoal. Aqui eu tenho uma garrafa básica. Muitos de vocês talvez conheçam esse modelo aqui de garrafa, eu já fiz vários vídeos aqui no canal utilizando ele, então ela já é uma velha conhecida de vocês. Bom, para a gente iniciar aqui o processo, eu vou retirar aqui o gargalo e depois o fundo. Aliás, vou tirar aqui o fundo e depois o gargalo, porque para essa peça aqui, nesse caso aqui, eu vou utilizar somente o corpo. Mas é claro, pessoal, como a gente está criando peças bem pequenas, você pode facilmente utilizar cacos de vidro ou até mesmo aquelas sobras de vidro que sobrou de outras criações de vocês, caso vocês já trabalham com vidro. Nesse caso aqui eu estou utilizando esse modelinho aqui de cortador. Eu entrei em contato esses dias com o fabricante da JCELS. Infelizmente, eles não fabricam mais esse modelo aqui. Quem tem, tem. Quem não tem, não adianta. Já tentei até mesmo fazer um merchan gratuito para eles, para ver se eles voltam a produzir, mas sem chance. Segundo eles, não está valendo a pena por enquanto. Então assim, ó, liguei aqui o cortador, vou colocar aqui meus EPIs e eu vou iniciar aqui o corte. Eu vou posicionar aqui a garrafa, aqui exatamente no ponto onde eu quero cortar. Nesse caso aqui, como eu quero cortar essa parte aqui, eu vou posicionar aqui em cima e começo a girar. Eu vou girando aqui, pessoal, até acontecer o choque térmico. Viu só? Rapidinho, coisa de segundos, eu acho que não foi nem um minuto. Tirei aqui o fundo, eu venho aqui, posiciono aqui no gargalo e giro também. Aqui, pessoal, vou procurar sempre retirar o máximo possível do corpo da garrafa. Permanecer, aliás, com o máximo possível do corpo da garrafa, porque é com ele que eu vou criar as peças de hoje. Dá para se criar com o fundo também e dá-se para criar também com o gargalo. Mas aqui no ateliê eu sempre utilizo cada uma dessas peças para outras finalidades. Prontinho, cortou também. Esse daqui, no caso, demorou um pouco mais do que o fundo. Não necessito mais para esse caso aqui do cortador. Retiro ele e vou preparar aqui a base para iniciar aqui o corte. Prontinho. Aqui, pessoal, uma vez aberta a garrafa, lembrando novamente, caso você queira utilizar somente cacos de vidro, o processo é o mesmo. Aqui eu estou utilizando a garrafa para mostrar todo o processo desde o início para vocês. Quando vocês abrirem a garrafa, caso vocês notem que está muito manchada aqui dentro, uma sujeira que, observando ela, você pode perceber que ela vai afetar o resultado final da peça, recomendo que você venha com um pouquinho de álcool ou até mesmo vinagre. Recomendo vinagre de maçã e venha e limpe o interior da garrafa para você não ter surpresa no final. Feito isso, vou separar aqui essa parte, eu venho aqui, eu vou utilizar ou essas linhas aqui guia da minha própria base, ou caso você não tenha, você pode vir aqui com uma folha sulfite e uma régua e criar as linhas. No meu caso aqui eu vou fazer com cerca de 1 centímetro quadrado. 1 centímetro quadrado para mim já vai dar um resultado muito bom, um tamanho muito semelhante a esse daqui. Caso você queira fazer maior, você faz maior. Caso você queira fazer menor, você faz menor. Ah, Evandro, tem um tamanho que você considera perfeito? Sim. No meu caso, se eu conseguir cortar até 7 milímetros quadrados, é um tamanho muito bom. Tá? Aqui eu não vou riscar a linha porque eu acho que ficou claro para vocês. Então vamos lá, vamos cortar.
Eu venho aqui, posiciono aqui o vidro dessa forma. Caso você esteja utilizando garrafa, você vai fazer exatamente dessa forma aqui, ó. Posicionei na linha, eu venho aqui na segunda marcação e corto aqui. Cortei não, risquei, criei a linha de debilitação. Venho aqui com o alicate bico de pato, caso você o tenha. Caso não tenha, utilize o de desbaste. Caso você não tenha nenhum desses dois alicates aqui, você pode vir, não é o indicado, mas você pode vir com o alicate normal, posicionar dessa forma aqui, ó, e fazer a abertura do vidro. Bom, cortei essa parte ali, vou cortar outra aqui só a título de exemplo para você. Venho aqui, risquei, olha só a linha como fica. Vou ver aqui se a câmera de cima foca. Olha só, a linha fica dessa forma aqui, ó. Tá vendo aqui? Marcou bem o vidro. Caso você não tenha qualquer um desses dois alicates aqui, que são os indicados para trabalhar com vidro, você vem aqui com o alicate normal. Você só posiciona ele aqui, ó, só para ele segurar. Segurou o alicate, você vem e gira o vidro. Gira o vidro. Tá? Se você tentar girar o alicate, você tende a pôr muita pressão. Olha só, mesmo girando o vidro, quebrou, tirou uma lasquinha aqui. Então você vem com o alicate, caso você esteja utilizando o alicate comum, você posiciona ele, segura e gira a parte do vidro. Não gira o alicate, que vai acontecer pior do que aconteceu aqui. Então vamos lá, vou tirar aqui só mais um e aí eu já passo pro corte. Vem aqui, eu posiciono, vou tirar aqui um menorzinho, de mais ou menos uns 7 a 8 milímetros. Olha só. Cortei todo esse daqui, ó, dessa forma aqui, em tirinhas. Agora eu vou tirar os quadradinhos. Eu venho, corto aqui e vou cortando. Enfim, você vai cortar toda a plaquinha. Você vem com o alicate bico de pato e vem abrindo. E aí, caso você, de novo, não tenha o bico de pato, você faz a mesma coisa. Posiciona aqui o alicate comum e gira o vidro. Só mesmo assim tá craquelando. Posiciona, gira o vidro. Posiciona, sempre girando o próprio vidro. Fez isso aqui, ó, com todas as plaquinhas, você vai preparar a base. Caso você esteja utilizando a mufla, você prepara a mufla. Caso você esteja utilizando a base do vidro, do forno, você prepara a base do forno. Caso você esteja utilizando placa refratária, você prepara a placa refratária também. Todos eles com desmoldante. E qual que é o desmoldante que eu utilizo aqui? Geralmente eu utilizo o Kaolin. O Kaolin é um desmoldante que você encontra com muita facilidade, principalmente no Mercado Livre. Procure sempre por Kaolin em pó, na coloração bege ou creme. Cortado essas pecinhas aqui, você tem duas opções. Ou você vem aqui na base, monta ela somente com uma única peça, ou você vem e faz sanduíche. Duas peças, uma sobre a outra. Ou você faz com uma única peça, isso nesse tamanho aqui. Tanto faz se é o tamanho 7 por 7 milímetros ou 10 por 10 milímetros. Você vai fazer dessa forma aqui. Qual que é a diferença? Uma delas vai te dar, aqui pessoal, é só exemplo, tá? Vamos supor que essa peça aqui, ó, ela vai te dar um resultado como esse daqui, certo? E essa peça aqui vai te dar um resultado como esse daqui. Qual que é a diferença? O tamanho. Geralmente, peça em sanduíche, assim que ela derreter, ela vai se fundir e vai criar um formato arredondado, assim como essa daqui, com uma única peça. Eu geralmente gosto de utilizar sempre em sanduíche. Por quê? Porque geralmente, não é que é geralmente, em alguns casos pode acontecer dessa peça aqui feita em uma única peça, mesmo assim ainda ficar um formato mais quadrado. Eu sempre gosto de utilizar sanduíche porque, como é uma quantidade maior de vidro, ele tende a criar um processo, um resultado mais arredondado. Então, preparou a base que você vai colocar, coloca sempre peças em sanduíche. Eu vou terminar aqui, vou montar aqui essa base para vocês verem, e aí depois eu levo para o forno e explico mais alguns macetes para vocês. Olha só, pessoal, uma coisa que eu acho bacana vocês levarem em conta é que, ó, pegando como exemplo essas duas pecinhas aqui, ó, olha só, essas duas pecinhas aqui, elas não são quadradinhas, certo? Logo, se você levar elas dessa forma aqui para a base, ou para o forno, ou para a mufla, elas tendem a ficar com formato oval. Como são duas peças retangulares, caso você queira que elas tenham uma aparência redonda, mais arredondada, você deve colocar uma dessa forma aqui e a segunda dessa forma aqui, ó,
fazendo quase como se fosse um X, levando para o forno, passando pela alta temperatura, e essas bordas aqui elas vão se unir de tal forma que ela vai ficar com formato arredondado, tá bom? Percebe aqui, ó, que como eu cortei em formatos irregulares, logo não vai existir um padrão aqui no resultado final. Não vai existir um padrão de tamanho. Caso você queira criar, por exemplo, somente peças nesse tamanho aqui, ó, exatamente desse tamanho aqui, você tem que cortar de forma que você vai ter um padrão. Essa peça aqui, nesse tamanho aqui, seriam os de 7 centímetros quadrados. Então, no caso aqui, quando você fosse organizar as peças aqui na base ou no forno, você colocaria somente as peças com 7 milímetros quadrados, e aí sim você teria um resultado padrão. E aí, caso você queira peças maiores também com tamanho padrão, é só você utilizar esse exemplo que eu acabei de utilizar aqui, que você vai ter no final peças com formatos muito parecidos em tamanho e também em formato. Bom, pessoal, para não demorar muito aqui, eu vou preencher tudo aqui, eu vou preencher essa base refratária aqui, vou preencher outra também vou colocar essas peças aqui no piso do forno. O forno que eu vou estar utilizando aqui para queimar essas peças é o forno do tipo Mufla, da Up Brasil. Olha só, depois de agrupado todas as peças dentro do forno Mufla, pode ver, por mais que eu tenha criado 3 andares aqui dentro, esse forno aqui ele cabe bastante peça, muito mais peças do que eu realmente coloquei aqui dentro. Aqui, como eu tô gravando um videozinho para vocês, eu coloquei menos peças para dar tempo de soltar um vídeo ainda hoje. Então olha só, tô gravando isso pela manhã, provavelmente à tarde, quando eu estiver editando o vídeo, já vai estar pronto. Para quem tá em dúvida sobre o que é gaveta, que eu sempre falo também nos vídeos, é isso daqui, ó. Eu tenho a base do forno, onde eu coloquei peças, eu tenho aqui um andar, que no caso é a primeira gaveta, eu coloquei mais peças, eu tenho aqui o segundo andar, que tem outra gaveta, eu coloquei mais peças. Nesse caso aqui, esse forno aqui talvez ainda caberia mais uma gaveta, um andar, caso eu diminuísse um pouco o tamanho das colunas laterais. Olha só, como esse forno aqui tem a resistência nas laterais, ele me permite fazer isso perfeitamente. Montei aqui a peça, eu fecho o forno e inicio o meu ciclo. Opa! Pessoal, a chave geral aqui dos fornos estava desligada, é por isso que o painelzinho não ligou. Só que assim que eu liguei aqui a chave geral e liguei aqui a chavinha, o painel, como já tinha deixado aqui o programador programado para ligar, assim que eu ligasse a chave, ele já ativou aqui a configuração, e aí só quando chegou em 60 graus, 65, que eu lembrei que eu não tinha gravado essa parte aqui para vocês. Mas enfim, aqui ó, eu vou pôr ele para subir a temperatura para 840 graus, e aqui ele está em standby. Então eu venho aqui, calma, aqui eu já estou no lugar errado. Aqui é a configuração manual. Então eu venho aqui, coloco aqui a programação 1. Então eu venho aqui, ó, procuro aqui a programação 1. Programação 1. Calma, na primeira página. E venho aqui, ó, que ele está em restart. Ele está esperando eu ativar. Então eu venho aqui, ponho Run e inicio aqui a configuração da página 1, que é a programação que eu adicionei aqui para essas pecinhas aqui. Não só essas, mas esse tipo aqui de trabalho. Tá, então vou fechar aqui, esperar cerca de 45 a 50 minutos, ele já vai chegar nessa temperatura aqui, e aí após isso eu espero mais ou menos uns 20 a 25 minutos, e aí eu tenho minhas peças totalmente fundidas. Olha só, pessoal, já está em 819, 820 graus. Eu vou abrir aqui o forno para vocês verem como que tá ficando. Vou arrumar aqui a posição da câmera. E olha só. Percebe as peças lá dentro? Já estão começando o processo de fusão parcial. Vou fechar aqui para a temperatura não cair muito. E já já eu mostro para vocês novamente como que está o andamento. Olha só, o forno já chegou em 840 graus, já fazem alguns minutos que ele está aí nessa temperatura. Eu vou abrir aqui o forno para vocês verem como que está o interior dele. Olha só, eu não vou deixar muito tempo aberto, senão derrete o meu celular. Percebe que a fusão já chegou numa fusão total, e agora é só esperar dar o formato certo da pastilha. Aliás, da pastilha não, da jujuba. Olha só, pessoal, finalizou aqui a programação que eu coloquei. Olha
Olha só, a temperatura já começou a cair, o forno já desligou. Vamos ver aqui como está o resultado. Olha só, já está resfriando, né? Mesmo assim está muito quente. E olha só, ficaram umas gemas bem bacanas, claro, com formatos irregulares, como eu falei anteriormente. Vou fechar aqui porque senão derrete o celular. E depois de finalizada a queima, olha só como fica bacana o resultado. Você pode ver, todas elas não ficaram uniformes por causa da diferença de tamanho entre os cortes. Mas caso você tome o máximo de cuidado possível para sempre cortar do mesmo tamanho, elas vão procurar sempre manter um padrão. Olha só essa daqui, por exemplo, como que ficou bem redondinho. Um resultado bem bacana, gostei bastante. E assim, é claro que dá para você aproveitar um pouco mais o espaço. Aqui por conta da pressa para mostrar o resultado para vocês, eu tive que deixar um espacinho maior. Mas você pode aproveitar bem mais o espaço na placa refratária. Aqui eu fiz com 6 peças aqui seguindo uma linha de 6, mas você pode, nesse caso aqui, utilizar uma linha com 7, caso você esteja utilizando o forno Mufla assim como eu fiz. Quem vê o resultado pode ver que, uma vez que a placa está preparada com o desmoldante, você não tem dificuldade nenhuma em retirar as peças de cima. E olha só o resultado como ficou bacana. Ixi, eu esqueci de contar quantos tinham, mas enfim, é só dar um print aí na tela e contar quantas pecinhas tinham. Olha só. Ficou bem bacana. Eu gostei bastante do resultado. Agora, caso você pense, mas será que vale a pena fazer esse tipo aqui de peça para vender? Vamos dar uma olhada no Mercado Livre. Ó, pessoal, vindo aqui no Mercado Livre, eu fiz uma pesquisa bem rápida. A gente pode ver que tem... Esse daqui não é de vidro, tá? Isso aqui eu já vi alguns, isso aqui é de plástico. Fiz aqui uma pesquisa bem rápida e encontrei aqui alguns resultados. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Esses aqui eu não vou nem clicar, porque como são compras internacionais, a gente paga imposto. Olha só, vindo da China, vindo da China, vindo da China. Mas vamos dar aqui uma olhada nas outras opções. Olha só, essa daqui, 2 sacos de gema de pedra de vaso, vidro, olha só. Praticamente igual a essas que a gente está fazendo aqui. Claro, aqui ele não utilizou, provavelmente não utilizou garrafa, mas mesmo assim é praticamente igual. Essa daqui, você pode ver que é um pouco maior, olha só, do que as que a gente está criando. O processo de criação dela é o mesmo. E olha só, R$ 39,90. Ó, essa daqui, pedras, 2 sacos, aqui é 1 kg de gema. E também, ó, são peças grandes. Ou seja, as que a gente está fazendo aqui são bem pequenas. Essa daqui provavelmente são 2 ou 3 vezes, até 4 vezes maior do que a que a gente está fazendo. A gente tem também essa daqui, ó, verde. Esse tomzinho aqui de verde eu gosto bastante dele. Você pode achar com ele na cor da garrafa de Heineken, na cor natural dessas garrafas de cerveja, ou até mesmo de vinho. Enfim, pessoal, o processo de criação dessas gemas aqui é o mesmo que eu estou explicando para vocês. E esse daqui é o valor médio de, nesse caso aqui, 600 gramas de gema. 600 gramas de gema dessa grande aqui você consegue fazer também no forno Mufla. Bom, agora que a gente sabe mais ou menos qual que é o preço dessas peças aqui, vamos pesar. Aqui eu tenho uma balancinha simples. Aqui, a gente vai pesar somente a quantidade que deu em uma única placa. Lembrando que a gente ainda tem a segunda placa e ainda o piso do forno. Aqui, calma, deixa eu visitar isso aqui. Então a gente tem aqui a quantidade de uma placa, lembrando que dá para fazer uma quantidade, olha só, 125 gramas, vamos arredondar aqui, 125 gramas em uma única placa. Dá-se para tirar de uma única placa talvez umas 150 gramas, acredito, de gema, que já é um bom resultado. Em 2 placas, 300 gramas, utilizando também com o piso entre 400 e 450 gramas de gema, ou seja, quase meio quilo. E aí você viu o quanto que tá o valor da gema no Mercado Livre. É claro que você pode adicionar também pigmento para dar uma coloração diferente, você pode fazer menor, maior,
Você pode fazer personalizado conforme o cliente encomenda, enfim, aí o preço vai de você. Aqui eu trouxe como exemplo o Mercado Livre, somente para você ver, para você ter como referência aí, caso você queira produzir. E é claro que com esse material você também consegue produzir peças maiores, como eu já expliquei aqui no canal. Talvez no próximo vídeo eu vou mostrar para você como que você faz para criar uma peça maior, já utilizando esse resultado aqui. E caso você queira aprender a vitrofusão de forma simples, fácil e prática no conforto da sua casa, o link do livro digital e também livro físico Vitrofusão Arte no Micro-ondas vai estar aqui na descrição. Nele eu explico como que você pode criar não somente peças como essas que eu expliquei nesse vídeo, mas uma linha completa, uma quantidade muito grande de outros projetos que você pode estar executando ainda hoje no conforto da sua casa. O link vai estar aqui na descrição. Bom, pessoal, e esse daqui é o resultado de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Hoje apareceu somente duas mãozinhas aqui. Espero que você